O que acontece é que a AEW contratou um desconhecido da WWE. Simplesmente a AEW contratou um desconhecido da WWE para atuar no seu show durante 6 minutos para lutar no AEW Dynamite, show principal da empresa. Cole Carter, Ayrton, é um ex-NXT, né? Mas mais especificamente, quem ele é mesmo? Cole Carter era ninguém mais, ninguém menos que o Tio Dimes da facção de Tony D'Angelo no NXT, que recentemente ele foi removido, a gente vai explicar o porquê daqui a pouco, mas o, o jeito que eles escreveram o Tio Dimes pra fora, né, do NXT foi que o Tony D'Angelo jogou ele no rio e aí ele foi nadar com os peixes. Fato que, inclusive, o Rick Starks menciona no segment, né? Falando, você fiquei sabendo que você foi nadar com os peixes, né, antes de chegar aqui e tal. Mais uma vez, né, a EW pegando histórias do NXT e continuando elas, né, como costumeiro já. Fazendo Mas, referências, né? Só que a diferença é que desse a gente tá falando de um cara que era o capanga de um lutador que não é nem campeão dentro do NXT, ele tá ficando famoso agora, que é o Tony D'Angelo, né? Ele era o Two Dimes Troy Donovan, e ele acabou ganhando esse contrato com a AEW, lutando por título num espaço relevante do show, se eu não me engano, foi antes da luta da. Foi antes ou depois da luta da Jade Cargill, ou seja, já era antes. na segunda hora, então foi na antepenúltima luta do show. E ganhando esse espaço e sem ninguém nem ao menos conhecer. Assim, a gente pode ficar 1 hora falando de nomes que poderiam estar nesse espaço, se a gente fizesse um joguinho assim. Tipo, nomes que poderiam estar à frente de Cole Carter para lutar pelo título da FTW. Mas Tony Khan escolheu o Cole para lutar contra o Rick Starks. Mas essa decisão foi muito duvidosa, né, Ayrton? Tanto é que teve críticas de uma pessoa especial, do Dave Meltzer, né, que é o jornalista mais relevante do mundo da luta livre, né? Que ele é especializado em luta livre, tem o site, o Wrestling Observer Newsletter. A galera paga muito pau para ele, como a gente vem dizendo sempre que a gente traz uma notícia dele. E ele é um cara que abertamente ele não critica muito a EW, ele critica pontualmente. Eu acho que ele, nos últimos 3 anos, desde que a EW começou, ele criticou talvez umas 5 vezes. Assim, ele faz muito mais críticas à WWE, mas quanto à EW, ele normalmente deixa passar muita coisa, inclusive que é muito criticável. Mas nessa ele fez uma crítica é, sobre, e ele falou mais ou menos o que a gente acredita também. Olha o que ele disse. Exato. Aqui está o. Não, te falo. Aí, rapidinho. Só abrir aspas aqui. Ele disse: aqui está o problema. Literalmente ninguém conhece esse cara. Teve um ângulo sobre jogá-lo aos peixes. E se você assistiu o NXT religiosamente, coisa que ninguém faz, Eu porque a faço. maioria dos espectadores da AEW não assiste, você saberia o que era. Ele é meio fofo e tudo mais. Eu, pela minha vida, não consigo entender isso. Quero dizer, primeiramente, ele acabou de falhar um teste de drogas na outra empresa. A ideia de trazer caras da NXT, olha, se for alguém que é muito bom, é ótimo. Mas eles trouxeram tantas pessoas e há tantas reclamações que recebo de pessoas dizendo, ó, são todas as pessoas que eu não queria assistir na NXT e agora elas estão aqui. Em alguns casos, quero dizer, você não acha que eles deveriam ter contratado Adam Cole e Kyle O'Reilly? Isso é apenas loucura. Esse cara é um Zé Ninguém no NXT. Ninguém sabe quem ele é. Ele simplesmente falhou em teste de drogas. Eu acho que é uma má política trazer um cara que acabou de ser reprovado em um teste de drogas. Fecha aspas. Cara, realmente não tem como defender, né? Não, nem o. Gente, vamos lá. O Dave Meltzer, ele tem a maior boa vontade do mundo pra falar de AEW. Ele é o mais otimista, ele sempre tenta achar um motivo pra qualquer coisa. Ele sempre tenta, sabe? Ele, tipo, é o cara ali que. Tanto que muita gente fica falando, ele recebe da EW, não sei o quê, tipo, como se ele fosse, tipo, funcionário da EW. Não é isso, mas, tipo assim, ele é aquele cara, tipo, pra chegar num ponto dele criticar, a coisa tem que ser muito fora, sabe? Muito fora da casinha, já diria o nosso pãozinho Arthur Aguiar. E assim, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa um pouco fora da curva, vamos dizer assim. Eu assisto NXT, eu tenho que fazer a thread lá, eu faço a thread toda quarta-feira, 9 horas da manhã, tem a thread do que rolou no NXT. Então, para fazer essa thread, minimamente eu tenho que ver os resultados e pegar GIFs para poder comentar sobre. Então,
E eu ainda assisto de fato o NXT. Então, assim, é, só quem assiste o NXT toda semana conhece esse cara. Só quem tá lá toda semana vendo. Quem não, quem não viu. Eu lembro quando eu fiz a notícia, eu postei a notícia que ele tinha sido demitido da WWE. A maior parte dos comentários era: quem? Quem é esse cara? Quem é esse maluco? E, tipo, pra poder chegar, pra pessoa entender quem era, tinha que explicar: não, ele era da gangue do Tony D'Angelo, que é aquele cara lá da máfia italiana, não sei o que. Aí a pessoa entendia mais ou menos quem era. Mas se jogar a foto assim, a pessoa fala: não sei, você luta onde? Então, e aí, simplesmente esse cara que reprovou um teste de drogas lá, não sei o que foi anabolizante, se foi. Maconha não é mais, porque a WWE ficou legalize. Mas não sabe se é anabolizante, se é alguma outra coisa proibida, se é um remédio que não pode. Mas ele até saiu bem, assim, ele falou que. Ele deu uma entrevista falando que disseram pra ele, volta daqui um ano, não sei o que mais, tipo. É só, tipo. Pra ficar limpo, sabe? Tipo, o que acontece mesmo, pra poder melhorar a imagem dele até. E aí, simplesmente, o senhor Tony Khan achou de bom tom contratar esse cara, contratar de fato, saiu no Fightful hoje mais cedo, que ele estava falando nos bastidores abertamente que ele está assinado com a EW. Ele não foi, não é aquela contratação de apenas aparecer ele não, ele realmente está assinado. Tony Khan chegou lá e pum, canetou ele de fato. E simplesmente esse cara que ninguém conhecia, que vazou por um problema de drogas, você bota ele na sua empresa e bota ele no seu show semanal mais importante, já de E, cara. e, Pum, primeira e, semana. tam- e também tu não tá falando de um cara pica, assim, tipo, não tá Não falando de um é. Roderick Strong. O próprio Dave Meltzer fala isso. Tipo, você não tá falando do Roderick Strong. Você tá falando de um cara que, cara, sinceramente, eu assisti uma luta dele, que foi a luta do Tony D'Angelo Ele é ruim. contra Ele é ruim. o Alex, contra o Santos Escobar, contra a família do Santos Escobar. Cara, ele é bem ruim. Assim, ele é muito cru. Muito, muito cru. Você não tem, cara, você não tem. Se você é um cara que prioriza pela melhor luta livre do mundo, sacou? Se é a melhor luta livre dos Estados Unidos, como é que você bota um cara que ele é ruim? Ele era ruim pro território de desenvolvimento da WWE, que é uma Que é merda. ruim. Tipo, falando Sim. dentro do ringue. Tipo assim, se ele é ruim pra isso, quer dizer que ele falta muito pra ser bom. Eu E tenho aí certeza. ele vai lutar no Dynamite, tá ligado? Eu tenho certeza que o Tony Khan fez isso sem consultar ninguém, sabe? Tipo, beleza, ele é o dono, ele pode fazer isso, mas eu tenho certeza que ele não consultou ninguém. Ele simplesmente, tipo, quando ele viu a notícia lá, Two Dimes emitido, e viu, mais ou menos bateu o olho ali, viu quem que era ali no NXT, ele supôs que, pelo fato de, tipo, tá tirando um cara no meio de uma história e tudo mais, a parada, independente da gravidade do negócio, ele supôs que seria, tipo, daria um buzz positivo trazer esse cara pra EW. Ele não consultou ninguém. Ele certamente ligou pro cara e falou: opa! E ele já tinha esse contato porque ele já lutou no Dynamite em outubro do ano passado. Ele chegou a lutar no Dynamite, no EW Dark Evolution, se eu não me engano. Então ele tipo, já tinha contato com a EW. Simplesmente, pum, contratou, pum, vem pra cá e assinou. E só depois da merda feita, só provavelmente só depois de ontem, né? Só, tipo, depois que ele leu o que o Meltzer falou, que ele deve ter se dado conta do que ele fez. E assim, esse cara eu acho que nunca mais vai aparecer na EW, eu não duvido que Eu nunca mais também vai não. aparecer. Mas Mas é. ele só se deu conta da cagada depois de ter feito. E o cara, assim, como você falou, eu lembro que em algum Discord de madrugada, alguma coisa a gente falou sobre. Que eu tava falando, não, eles são muito bons em história, assim. Eu tava gostando muito da história do Santos Escobar, da Legado, da Fantasma, com o Tony D'Angelo. Que toda essa facção era uma coisa muito boa, assim, uma história boa. Só que os caras são muito ruins no ringue. Tipo, os techs também Nossa, não é bom, os caras são horríveis, assim. horríveis no ringue. Então, assim, esse cara tá indo pro. E é aquilo que a gente fala, né? A empresa de luta livre, o que ela precisa dar é lutas boas, né? Como a pessoa fala. E aí você. Esse é o caminho que você tá trilhando, levando o senhor Mas Cole Carter, conhecidíssimo, famoso Cole Carter, pro seu show? É isso mesmo? vale lembrar que é a mesma empresa que não dá tempo de Dynamite M Sakura. É a mesma empresa que Tony não dá Khan, tempo pra fica de mulher. olho aí.
A gente tá de olho, hein? Vai Eu ficar tenho que buscar. fazendo aí isso aí, a gente tá de olho em você, hein, Tônica.